Sou Rui Sousa, investigador responsável pelo projeto do Surrealismo e Abjeccionismo em Portugal, da Folha Volante ao Mundo Digital, um projeto de investigação promovido pelo CLEPUL na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O projeto tem três âmbitos distintos. Por um lado, interessa-nos perspectivar de uma outra forma as circunstâncias da modernidade portuguesa e a hipótese de a literatura portuguesa ter algumas especificidades derivadas destas circunstâncias. Depois, numa segunda dimensão, o projeto tem como propósito a celebração do centenário do autor em diferentes iniciativas. A terceira vertente, que é a questão da base de dados digital, que vai ter duas temporalidades diferentes. Vai ter um primeiro momento que acompanha o centenário do autor, os eventos científicos. Num segundo momento, a ambição maior do projeto será ter depois uma outra componente de apresentação de textos exemplares do autor, das suas diferentes facetas, tendo em conta aquilo que é a obra do autor. O projeto acompanha duas dinâmicas diferentes relacionadas com o meu percurso de investigação. Por um lado, explora um conceito que eu estou a procurar desenvolver e que parte de uma intuição que o projeto vai contribuir para explorar e que pode vir a ter resultados noutros projetos que podem vir a ser desenvolvidos, que é a ideia de que os regimes de censura que ocorreram em Portugal ao longo desde o século XVI até, grosso modo, ao pós-25 de Abril, terão condicionado o modo como a modernidade portuguesa se desenvolveu e se foi manifestando artisticamente em processos específicos de construção da figura do autor, construção da circulação das obras, do modo como certas tipologias de obras foram promovidas para lidar com esses regimes de censura, certas dinâmicas de interação entre os autores, o seu grupo literário, a sociedade e os regimes de censura se foram desenvolvendo, e também uma especificidade do caso português que deriva precisamente de um certo delay entre aquilo que ocorre em Portugal ao nível do contacto com as grandes ideias conformadoras da modernidade e aquilo que são os grandes centros europeus nos quais essas ideias se estavam a desenvolver, que não chegam a Portugal ou se chegam truncadas com diferentes processos de censura, de repressão, a intuição que o projeto tem é que isso acaba por condicionar o modo como uma certa tradição literária portuguesa se construiu. Depois, em termos de estudos de caso, tendo em conta a minha formação mais relacionada com o contexto do surrealismo em Portugal e, em específico, com o autor que eu estudei no doutoramento, que é o escritor Luís Pacheco, o projeto visa estudar este conceito da especificidade da modernidade portuguesa e dos regimes de censura e do impacto disso na constituição das categorias fundamentais da tradição literária na figura de Luís Pacheco, na sua obra, na sua dinâmica cultural, na sua relação com outros escritores da época, do contexto surrealista e não só. Um escritor com uma ampla intervenção cultural, multifacetada em diferentes registros criativos. Começa por ser uma figura de editor muito ligado aos surrealistas portugueses, que promoveu a edição de algumas das figuras mais importantes do século XX português. E nesse percurso editorial vasto, Luís Pacheco acabou por construir também uma figura de agente cultural subversivo, marginal, com
um percurso biográfico muito heterodoxo e, em muitos aspectos, pouco consensual e até considerado, inclusive, em muitos aspectos, imoral. Enquanto escritor, o Luís Pacheco depois tem uma obra que é bastante original e que se exprime num conjunto de textos relativamente circunscritos. Não é um autor com uma obra muito vasta e, neste momento, é um autor de difícil acesso, porque uma boa parte dos seus livros foram publicados em edições ou clandestinas ou rapidamente apreendidas, ou edições de pequena escala que se foram esgotando com grande velocidade. Como estas diferentes facetas, a sua vida, a sua obra, o tipo de edições que praticou, o tipo de escrita que promoveu, o interesse que ele também tem por alguns géneros literários considerados menos nobres, aos quais ele deu uma nova vida, todas estas dimensões são exemplos estratégicos de como um editor, um escritor, uma figura de cultura pode persistir num contexto específico como o do Estado Novo. Será essencial contarmos com a disponibilidade da família para nos conceder acesso às coisas que pretendemos estudar, digitalizar, apresentar ao público, eventualmente transcrever nos textos que vamos fazer, nas comunicações que apresentaremos nos congressos. A componente do autor começou com o meu doutoramento, que foi sobre o conceito de libertinagem em Portugal, e tendo como estudo de caso o Luís Pacheco, que será eventualmente a figura mais representativa das diferentes dimensões do libertino que eu explorei na dissertação. É uma dissertação que no primeiro capítulo, no enquadramento teórico, na apresentação do conceito, explora as suas diferentes manifestações desde o século XVI até ao contexto português de Luís Pacheco, e desde essa altura que ficou muito claro que as circunstâncias sociais, políticas, ideológicas, religiosas portuguesas impõem uma transformação do conceito, quer ao nível de aquilo que é possível ou não para os libertinos em Portugal, quer na sua postura pública, quer no seu acesso às ideias, quer no modo como podem publicá-las, dar a conhecer, discuti-las, ter acesso aos pares um pouco por todo o mundo que promovem perspectivas semelhantes. Era uma margem de manobra muito condicionada. E, ao mesmo tempo, os condicionalismos políticos e também a forte tradição cultural portuguesa, lírica, literária, histórica, ideológica portuguesa, também determina que os libertinos em Portugal acabem por ter um determinado recorte que faz sentido nas circunstâncias portuguesas de um modo que provavelmente não faria sentido noutras circunstâncias, o que não significa que não possa ser enquadrado num padrão, num escopo mais vasto, numa dinâmica internacional. No momento em que o conceito começa por aparecer, está muito ligado a uma ideia de libertação intelectual, libertação ideológica, confronto dos grandes poderes estabelecidos no contexto imediatamente pós-Montaigne, portanto, no início da modernidade europeia, no momento em que se começam a questionar os dogmas religiosos, em que se começa a questionar a tipologia de poderes absolutos persistentes e a própria ideia de grandes narrativas que explicativas, no fundo, explicativas universais da condição humana. O conceito começa por ser um termo pejorativo que se utiliza para descrever outros. A linguagem dogmática, a linguagem das elites religiosas, das elites políticas, utilizam o conceito de libertino para descreverem uma série de figuras que convém etiquetar pela negativa, sejam os hereges, sejam os ateus, sejam até mesmo os representantes de algumas correntes protestantes, sejam os filósofos que se dedicam a refletir sobre a condição humana e sobre a natureza
das leis e das normas que conformam as comunidades, e depois, a partir de certo momento, quando os filósofos das luzes começam a adquirir um certo prestígio no contexto da Revolução Francesa, estes mesmos filósofos vão querer desvincular-se da dimensão negativa que o conceito traz, criar para si a designação de filósofos das luzes, les philosophes. E os libertinos vão ficar essencialmente ligados à tal dimensão dos costumes, da moralidade, e também depois, a partir do século XVIII, a uma certa produção literária que começa por ser acentuadamente pornográfica, mas que depois, a certa altura, com alguns nomes importantes, talvez o mais conhecido de todos seja o caso do Marquês de Sade, vai ser uma produção literária que vai explorar realmente essas figurações da sexualidade e dos limites do corpo, dos limites daquilo que é sexualmente legítimo e possível executar, mas também aproveitando para uma ampla reflexão filosófica sobre a natureza da condição humana e a natureza do poder. E depois, no século XX, o conceito vai acabar por ser muito ligado a autores e a figuras próximos do surrealismo, muitas vezes ligados a esse recurso à sexualidade e à autonomização do indivíduo. E começam a aparecer alguns indivíduos que vão questionar desde dentro o sentido desta civilização, o sentido dos valores que nos orientam. Aqui já uma certa revolta contra o racionalismo exacerbado, contra um certo positivismo, contra uma certa crença no progresso e numa sociedade burocratizada como a que marca a transição do século XIX para o século XX, que é precisamente o mesmo contexto no qual vão aparecer os vários modernismos, os vários surrealismos, e não é por acaso que muitos dos aspectos que a sociedade vai considerar negativos nas obras mesmo de autores que à primeira vista não associaríamos à tradição libertina, mas se pensarmos no que é que choca, por exemplo, na obra de Álvaro de Campos, provavelmente por um lado, a exibição daqueles momentos de sexualidade mais agressiva, mais exposta à descoberta, e por outro, o ataque à hipocrisia social, que em muitos momentos da Ode Triunfal e da Ode Marítima lá estão. Portanto, esta conexão profunda entre individualidade, autonomia, liberdade, condição humana, e depois também a discussão dos valores e a discussão do sentido profundo das ficções sociais, das convenções que no fundo presidem a todas as sociedades. Este é um aspecto que para os libertinos é fundamental. Os libertinos não são à partida contrários à existência de uma norma social. O que os libertinos contestam é que essa norma social seja considerada um absoluto, seja considerada um universal. No fundo, acabam por nos fazer sentir desconfortáveis, ou é isso que faz com que a sociedade se sinta um pouco desconfortável com os libertinos, é o modo como eles, em certa medida, desconstroem as nossas certezas e nos obrigam a pensar nos limites da nossa mundividência. E, nesse aspecto, o conceito, quanto a mim, pode ser considerado intemporal, não é? Sempre que existam questões relacionadas com a dinâmica indivíduo-comunidade, liberdade, opressão ou qualquer coisa deste género, fará sentido falarmos em experiências libertinas e no espaço que os libertinos têm para questionar o padrão vigente. Vamos ter congressos em que vamos discutir não apenas o autor e a sua obra, mas também esta noção de modernidade que vamos propor. Vamos ter eventos em livrarias independentes nas quais vamos discutir aspectos concretos do projeto, também em encontros de leituras de poesia e tudo isso. E vamos promover também uma exposição documental do autor que é o foco do projeto, Luís Pacheco, e também promover edições dos resultados destes vários debates com os membros da equipa, com os consultores do projeto e com a comunidade científica que se queira juntar à reflexão, e também uma antologia de textos do autor
com o intuito de dar a conhecer as suas diferentes facetas num mercado editorial no qual não se encontra nada disponível para se perceber, no fundo, a riqueza da obra do autor, independentemente do que se possa pensar da sua biografia muito sui generis e muito controversa. Esta base de dados e estes pressupostos em que assenta o projeto poderem ser aplicados a outros autores do mesmo contexto e construindo uma nova perspectiva sobre a modernidade portuguesa, quer em termos internos, com as suas circunstâncias internas, quer no modo como se articula com a modernidade internacional, com os diferentes ritmos dessa mesma modernidade. Estaremos a contribuir também para um reconhecimento público crescente de um autor que, no fundo, esteve presente em todas as dimensões da vida cultural portuguesa do século XX.